E aí, Gonzaga, quais são as divisões do tabernáculo? Ih, Eu vou filmar só aqui. divisões. Eu acho que era melhor só gravar. Quais são as divisões do tabernáculo? Ela não guardei ela. Não guardei. Não guardou? Santuário santo. Santuário. Santuário santo. Tem o santuário, tem. Deixa eu ver qual tem. Tem mais dois ainda. Vamos lá. Hã? É 3 divisões. É três. Um é o Um era o santuário pátio, santo, né? Um era o pátio. O pátio, tá, o Lugar santuário e o lugar do Santos do Santo. Lugar Santíssimo, Lugar dos Santos. Isso aí. É. É o átrio. É o No caso átrio. é o pátio. É o pátio que ele falou, Mas o certo é átrio. E o Lugar santuário. santo. E o lugar santíssimo. É, Lugar Santíssimo. É, que são coisas. Se eu marcar isso aqui, porque. Qual que foi? Na prova, Que é o átrio. O tabernáculo. É, Agora, irmã de Neuza. Oxi, misericórdia, cadê ela? Ela tá de amarelo. Irmã de Neuza. Deixa eu te... O que tem dentro do lugar santíssimo? Ah, meu Deus do céu. Ai, peraí. É o Lugar Santíssimo. Eu quero marcar. Então marca aí. Lugar Santíssimo não é onde fica Mas eu não quero. a arca. Caderno? A arca, né? Não, eu Arca. quero aqui. Mas não tá aqui Se não escrito der, aqui, aí não, mas depois eu joguei eu mesmo. vou providenciar. Tá certo. É isso mesmo. A pia também ficava. Não, Na fica pia ficava fora. fora. Ó, aí, ó. Daniel, mais uma pra você, meu querido. Ô meu filho, pode mandar que eu te ouço. O que tem escrito? Ô, irmão. O sacerdote, Aqui, ó. ele tem a roupa dele, certo? E tem, Santidade e na- ao Senhor. Calma, moço, deixa eu explicar pro pessoal. O sacerdote, ele tem a roupa dele, É. certo? E ele tem como se fosse uma faquinha aqui, um canivete, que ele coloca dentro do cinto dele, certo? Dentro desse canivete tem escrito uma frase. Essa frase, qual que é, Daniel? Essa eu não vi ainda não. Canivete eu não vi ainda não. Vai dentro. Tá ali dentro. Qual que é a frase que está escrita no canivete? Não lembro não. Você falou agora, moço. Que eu saiba, ficava na coroa. Não. Santidade ao Senhor. Uma lâmina. Santidade ao Senhor. Mais uma. Vamos lá. Quer, irmão? Não, tem aqui. Ah, Obrigada. Tá escrevendo, Casar? tô aqui uma imitando aqui. coisa Pegar aqui uma... que Tô eu aqui falei, imitando. uma coisa que eu falei na última aula, mas corrigindo. Eu falei que a Bíblia não mencionava se saíram pessoas do Egito com eles, certo? Só que é mentira. A Bíblia sim, ela fala que saíram estrangeiros junto com eles na hora que eles foram libertos. A Bíblia ela Sim, menciona saiu. isso. Saiu Quando do saiu do Egito. Egito. Saíram. Quando saiu do Egito. Quando saiu do Egito. O que mesmo? Quando eles saíram do Egito, quando eles foram libertos, foi libertas outras pessoas junto com eles. Não foi só os judeus. Não Sim. foi só os mais judeus. pessoas que É, Foi mais estavam, pessoas, né? pessoas que estavam ali junto. Foi junto. Ah, os judeus vão ser libertados. Então vamos junto, eu sou judeu também. Vamos embora. É, acredito que a pessoa. Saiu até Eu quem vivia no Eu palácio do acredito rei que tem foi com pessoa, eles essa também. pessoa mesmo que era do Egito ali, que Sim. era Sim, nascido vieram- ali, isso, acompanharam dentro do eles também. palácio, Isso Né? aí. Eu acredito também, né? Isso, Isso né? aí. Eles se renderam, se Porque converteram ali. eu não né? assisto, né? Mas tem um tal do 10 mandamentos que passa na televisão, que não é aquilo que está escrito na Bíblia. É, aquilo ali eles fazem uma. Mas tem pessoas ali que quando eles... é Moisés que tira, né? Que tira, então tem aqueles de lá do palácio, alguns do palácio lá daquele tal de Herodes que perdeu o filho, E foi junto. né? Foi junto. Uhum. Que eles eram até eunucos. Os que serviam, porque todos que serviam a Luzia, Herodes... eu não vou perguntar para a senhora, porque a senhora não estava aqui.
Mas eu vou perguntar pra Daniela, que ela sabe. É, ela tava aí. Você é todo professor. Misericórdia. Dani, É a misericórdia. serpente que foi levantada no deserto, ela é uma representação de quem? Ah, mas eu estudei junto, né? Não é justo. Pois pergunta pra mim. Jesus Cristo. Qual é o quê? O porquê? A serpente. Já que você estudou junto, você tem que saber o porquê. Eu só sei o Jesus Cristo, porque o Jesus veio para libertar o povo. Então, quando ele foi colocado lá na cruz, a serpente, eles falam que na serpente, o povo do Egito, quando foi... Como que eles fizeram? Eles ficaram com uma doença, não foi? Uhum. Eles ficaram com uma doença, lembram? Não sei se vocês lembram dessa parte da Bíblia. Quando eles estavam lá no deserto, eles ficaram doentes, falaram assim: ai, Moisés, fala para o Senhor tirar essa serpente, porque a gente... tirar essa doença na gente, porque a gente não aguenta mais, não sei o quê. Não sei se vocês A lembram. lepra, né? Eu acho que era... Qual que era a doença? O que aconteceu foi o seguinte. O povo falou o seguinte para Deus. Lá, quando a gente estava no deserto, a gente tinha cebola e tinha pepino para comer e ainda tinha tomate. Aqui, Deus está falando pra gente, tá dando um pão ruim pra gente comer, um pão que é todo dia o mesmo pão. Não tem nem manteiga nesse pão para nós comer. E todo dia ele manda o mesmo pão pra gente comer. Antes a gente tá lá no deserto, tá lá no Egito comendo as cebolas, os pepinos e os tomates, do que aqui comendo esse pão ruim. Ah, Deus manda pra reclamava, gente. porque eles comiam lá o pão que não tinha nada. O que Deus fez? É do maná, não era do maná. Isso. Reclamava do maná que Quando mandava. eles reclamaram, teve uma Isso. enfermidade. Aí, o que Deus fez? Não foi a lepra, não. Fez como que se um ninho de cobra fosse descoberto. Essas cobras foram e picaram os egípcios. O que Deus fez? Deus falou para Moisés: Moisés, levanta uma serpente aqui no meio do povo, para que todos aqueles que foram picados olhem para a serpente e sejam curados. Certo? Só que antes disso acontecer, nesse meio tempo, chegou a morrer aproximadamente 14 mil pessoas por causa dessas picadas de serpente. Aí o que acontece? Por que essa serpente tem a ver com Jesus Cristo? Porque a gente tem que olhar para a nossa salvação que vem do alto. Certo? O povo teve que olhar para a salvação que foi a serpente naquele exato momento. Ou seja, Deus fez eles refletirem, é como se fosse uma forma deles refletirem sobre tudo que Deus tinha feito com eles. Deus falou, ó, ergue a serpente aí para que eles olhem e reflitam sobre os atos que eles têm tido junto comigo. Quando a gente olha para Cristo, a gente começa a refletir sobre os atos que a gente tem tido perante a Deus. Porque não tem como eu olhar para Cristo e não pensar se eu estou ou não seguindo a vontade dele. A partir do momento que eu olho para Cristo, eu tenho que colocar na minha mente se eu estou ou não fazendo a vontade do Pai. Essa é a representação da serpente em Jesus Cristo. Agora eu ainda não perguntei para a senhora, né, irmã Luziana? E o que é? Quantas pragas são que Deus mandou no Egito? Quantas pragas Deus mandou no Egito? 7. 7? 10. Foi 10 pragas. Foi 10? 10 pragas. Ah, então eu engoli 2. Você viu 3? 3. Agora, Fátima, quais foram as pragas? Não. Não, irmã. Piolho. São bastante, né? São É 10. muita. Sangue, mosca, Mosca, peste, úlceras, aham, né? Gafanhoto. Saraiva que é gafanhoto, não é isso? O que é saraiva mesmo? Saraiva é gafanhoto? Não, Saraiva é uma aquela chuva de pedras, pedras muito grandes. muito grandes, E fogos, Saraiva depois desceu os de fogos também, pedra depois, A né? escuridão. trevas e a volta do treva. primogênito. É. Isso aí. Vocês São lembram 10, até né? que eu exibi um vídeo aqui pra vocês que
o dia se tornava em noite em cerca de 2 minutos. É. Vocês lembram disso? Lembro. Como que é? O vídeo que eu exibi aqui, O que dia virou noite. que o dia virava a noite em cerca de 2 minutos. Sim. Eu vou mostrar de novo porque o Daniel não tava e a irmã Luzia Eu tô também não. lembrado, eu já tô começando a dormir. O meu dia hoje foi corrido. Vou levantar os olhos. Eu levantei 5 horas, fui... Irmão, mas já pensou, irmão? Você 4 tem uma... horas e fui Irmão, lá pra... Já pensou se você Santidade tiver uma ao faculdade de 4 anos, 5 anos pra fazer Não, eu trabalhar? não aguentava não. E, já tô ficando velho já, irmão. Oi. É, irmão. Eu tô comendo não. É, tipo, a parte da santidade ao Senhor ficava aqui na mitra. Não ficava aqui não. Fica aqui, ó. E ficava na lâmina também. Isso. É, não, ficava gravado na lâmina, mas era aqui na mitra. Aqui. Tinha uma lâmina aqui na mitra e tinha a lâmina que ele utilizava para poder fazer o sacrifício. Mas o santidade ao Senhor estava escrito aqui na testa dele. que Ah, não, tá certo. Era tá para certo, todo o povo visualizar. Não. Não, tá Mas certo. na lâmina também? Não, a lâmina que tá escrito Santidade ao Senhor, ela tá aqui na Ela mitra. está aqui na testa. É que Santidade eu ao Não é Senhor. aqui na cintura que Não, você tá aqui falando. na cintura é uma É, lâmina que ele Cortar cortava pro holocausto, Isso. certo? São 2 tipos de lâmina. Agora eu fiquei confuso. Vamos lá, são 2 tipos de lâmina. Não, Uma lâmina na testa e outra no bolso. Uma lâmina aqui que ficava, vamos dizer, no chapéu dele, certo? No boné dele. Aí eu lembro. Certo? É a mitra, Nessa tá aqui. lâmina aqui, que é a mitra, tá escrito Santidade ao Senhor. Isso. E tem uma outra lâmina que ele coloca aqui, que é como se fosse um canivete que ele utilizava para poder Fazer o cortar sacrifício. para fazer o sacrifício. Mas e a aqui embolação. não está escrito que essa segunda lâmina. Essa lâmina que ele Aqui está utilizava- escrito, ó, peitoral, cinto, efode, manto. Não, ele não vai estar aqui. Ele não vai estar aqui. Tá na Ele Bíblia não vai aqui, estar ó. aqui. Ok, explica aqui pra ela, ó, separadamente, ó. Vai ter aqui, ó. Ah, mas a minha Aqui, Bíblia não a tem sua isso. tem. Porque a dele é de estúdio, mano. A dele tem. A do Daniel é Bíblia de Tem aqui, ó. pastor. É. A Bíblia, o principal que eu queria falar pra vocês era isso daqui. Então, tá aqui, ó. Tem aqui tá escrito Santidade ao Sim, Senhor. sim. Certo? Agora é só essa você- outra aqui, esquece. Ah, Essa entendi. daqui é só pra É o poder quatro, fazer não. É o- a cortar os animais Mostra pra aqui. poder Ah, fazer entendi. a Agora santificação. Ah, agora. Né, porque tipo, oxi, Hoje que eu já li. Assim, Né, eu falei, fica na testa, que a mitra. Mas aqui é também aqui. tá escrito a mitra aqui, ó, tá vendo? Então, é na mitra que fica a Tá vendo? santidade ao Aqui, Senhor. tanto é que tem uns rascunhos aqui. Não, eu quero ver o Não dá pra entender essa letra de judeu aqui, essa letra de judeu. Mostra aí. Porque o judeu ele não escreve assim, ele escreve assim, ó. Aqui, irmãos. Foi no lugar que tu falou, né, que passou isso aí, né? Uhum. Isso daqui foi, Isso aí foi no Paraná. né? se eu não me engano, em 2007 ou 2016 que aconteceu isso. Isso daqui é uma tempestade de areia. Essa tempestade de areia aqui, ela torna o dia e noite em cerca de segundos. Cerca de 2 a 2 minutos mais ou menos. Ô, Daniel. Por isso daqui, os cientistas dizem que provavelmente tenha acontecido isso daqui quando o dia se tornou noite no deserto, lá no Egito. Porque uma tempestade de areia, quando ela se forma, ela demora aí cerca de 3 a 4 dias para poder acabar. Porque Pra no poder Nordeste, acho que é no Ceará, tem aquela tempestade de areia que chega a engolir certa cidade. Tem alguns lugares, acho que é no Ceará, que tem Aqui, ó. lugares que já foram Tem cidades que já comidos. foi, Vocês ó. estão vendo aqui? No ó, Ceará como mesmo. já tá tudo Eu já escuro? vi isso aí também. Como tá tudo escuro, ó. É isso daqui que os cientistas falam que aconteceu. Só que a gente sabe que foi a mão de Deus. É claro. Cientista é o que Tudo não vem se E não mesmo for pela... aqui em cima, no Nordeste, tem esse tipo de coisa. Sim. É, escureceu mesmo. O carro acendeu a luz, acendeu tudo. Isso aí, certo? Vamos voltar aqui. Vamos voltar.
adianta eu fazer as perguntas da aula passada para a irmã Luzia, porque ela não vai estar. Mas ela vai saber essa daqui. Irmã Luzia, o que é a Torá? Qual a semelhança da Torá com a Bíblia que a gente tem hoje? Torá é o livro dos Hebreus. É a Bíblia dos Hebreus, vamos dizer. Qual que é a semelhança que eles têm? O que tem lá que tem na nossa Bíblia hoje? A diferença que tem da Bíblia deles para a nossa atual. O que tem na Bíblia deles que tem na nossa? Quais livros tem na Bíblia deles que tem na nossa? Eu só sei porque o Sônia falou. E eu já esqueci. Nessa aula eu não vi. Vê. Eu não vi. Ele falou muito nessa A Torá. mas eu... A Torá. A Torá, elas são os 5 primeiros livros da Bíblia. livro, é. Pentateuco. Que é o Pentateuco. Eu escrevi mas depois disso. você fala o Pentateuco, nós tinha o discernimento maior. Mas você tem que ter o saber que a Agora, Torá A Torá é Pentateuco. Deixa eu marcar aqui. Torá. Parabéns. Então vamos para a É aula. os 5 primeiros? É, isso escolhido da Bíblia. Que compõe as leis e os mandamentos do Vamos Senhor. lá. Abram aí comigo. Na página Livro da Bíblia. A Torá. 167. 167 aí. Fala o seguinte: o deserto, uma fonte de lições. 167 aí. Certo? Todos abriram? Olha, o meu professor mandou eu ler da 166, mandou até escrever, mas eu não. Aí. Porque é sempre 167. O meu professor falou, Página escreva aí de 167. 167 a 187. Mas Que engraçado, o Tony botou aqui um escrito, uma letrona desse tamanho, que tenho que ler. Eu li nada. não é que a gente botou aqui, ele mandou a gente escrever no livro. Foi. As respostas são assim. Todos abriram? Abriram? Ele fala o seguinte: Que é onde? 167, 167. Foi ele mandou, ele falou, escreva aí. Vamos lá. Fala o seguinte, esse capítulo. O deserto, uma fonte de lições. Por quê? Uma fonte de lições. Porque no deserto aconteceram coisas boas e também coisas ruins. Só que por consequência de Israel optar pelas coisas ruins, eles aprenderam mais com as coisas ruins. Se eles tivessem optado pelas coisas boas, eles iam aprender mais com as coisas boas. Nossa, eles sofreram 430 anos aqui. Estão sofrendo até mais. Uma fonte de quê? Uma fonte de lições. Ah, é. Aprendizado, né? Isso aí. Agora, na página... Aqui nessa mesma página, na página 168. Só virar a página. Experiências positivas de Israel no deserto. O que as experiências positivas hoje traz pra gente? A gente hoje tira muitas lições de coisas positivas, certo? Só que a gente tem que procurar tirar a maioria das nossas lições do positivo. Ou seja, a gente tem que procurar seguir a Deus para que a gente não venha tirar as lições do negativo. Se o povo de Israel não tivesse murmurado contra Deus, que nessa forma aí da serpente, eles não iam ter 14 mil mortos em seu meio, certo? Por causa de uma murmuração contra um pão. Imagina só se não é uma coisa divina. Você está no deserto, você acabou de sair de um local que você era escorraçado, que você não tinha liberdade nenhuma. Agora você está no deserto para poder construir a sua família e só tem uma única orientação: servir a Deus. E Ele não vai te falar que você tem que servir a Ele e falar, ó, me sirva, mas você tem que descobrir como me servir. Não. Deus deixou um manual para o povo de Israel seguir à risca. Certo? Era só seguir o manual. Se seguir o manual de Deus, você vai ser bem sucedido. Se vocês não seguirem o manual de Deus, vocês não vão ser bem sucedidos. Era basicamente isso que Deus tinha falado para eles.
Só que eles preferiram rasgar algumas páginas do manual e pular essas páginas. E hoje nós faz o que também? A mesma coisa. A mesma coisa. Faz a mesma A gente coisa. também rasga muitas páginas do manual de Deus, que é a Bíblia. Muitas das vezes é necessário que a gente venha passar pelo deserto para poder aprender. Então o que que Deus fala? Não passe pelo deserto para poder você aprender. Venha aprender na hora que você está em Canaã. Aprenda na hora que você está passando pelo deserto, mas seguindo a nuvem. E não se desviando e olhando, nossa, meu Deus do céu, como essa prova vai ser difícil. Caramba, o Robson não passou a prova ainda, ó. E eu estou preocupado com essa prova aqui. Não sei se eu vou passar. Não precisam se preocupar com a prova, porque a prova vai ser, ó, igual na chupeta. Tô preocupado com a prova, não, nem estudei. Tá em cada ano, né? Organização. O povo, ele aprendeu a ser organizado. Antigamente o povo era desorganizado. O povo não tinha organização nenhuma para fazer nada. Tanto que uma prova de que eles não tinham organização, que a adoração deles se misturou com a adoração dos egípcios. Acabaram se misturando, permitindo com que o mundo entrasse dentro da igreja, vamos dizer. Entenderam? Aí, o que Deus falou? O que Deus fez? Foi necessário que Deus colocasse ordenanças, colocasse modos para que eles seguissem, colocasse afazeres para que eles seguissem, para que eles viessem a entender a forma de adorar a Deus, resgatar a forma correta de adorar a Deus. Porque ninguém ali mais sabia a forma correta de adorar a Deus. Tinha apenas um pensamento desse jeito tá certo. Só que ninguém sabia ao certo como que era. Foi por isso que Deus instituiu o tabernáculo, as orientações de quem pode entrar no tabernáculo, de como entrar no tabernáculo. Levantou os sacerdotes, né? Levantou os sacerdotes. Para poder ter um ensinamento. Teve a orientação de construir o tabernáculo. Ó, vocês vão fazer aqui, mas isso daqui tem que ser até essa altura, não pode ser nem para mais nem para menos. Isso daqui vocês vão ter que usar madeira tal, para poder fazer de tal forma, e assim, e desse jeito. Foram todas essas ordenanças que fizeram o povo ter organização. A partir do momento que o povo começou a ter organização, o povo ele começou a levantar as suas tendas, começou a ter um líder em cada casa. Passou, irmão, Isso que começou a ter um líder em cada casa. Eles entenderam que esse líder, o pai, o patriarca de cada casa, ele tinha uma autoridade maior. Eles começaram a entender que a organização era importante para o trabalhar de Deus, o trabalho de Deus. Porque se a gente não tiver organização hoje, vamos supor, a gente não tem organização hoje para poder fazer essa aula. Será que a gente consegue dar uma aula produtiva para vocês? A gente não consegue. Ou seja, tudo tem que ter organização. Senta aí, irmão. Pode sentar. Pode sentar aqui, mano. Vocês estão vendo agora? Página 168. 168, a página 168. Cadê o óculos? Não, melhor você sentar. Você tá ali já, tá aí. Tá bom. Não, porque eu não queria ver o nome. Não, fica aqui porque você mais. 168. Só voltando. Ali não tá ruim não, irmão, pro senhor? Tá ótimo. Só voltando. Para que a irmã Lúcia e o irmão Joel também possam pegar desde o início junto com a gente. Na página 168, a gente está falando sobre a lição O Deserto, uma fonte de lições. Certo? E a gente está pegando aqui as experiências positivas de Israel no deserto. Na página 168. A gente está agora na 4.1.1. Organização do povo no acampamento. Aqui, ó. Inicialmente, o que a organização ela manda a gente ter? Israel, ela foi uma das... Israel, mesmo vivendo como nômades na época, ele foi uma das primeiras nações a instituir
um ponto central, ou seja, uma capital. Foi uma das primeiras nações a instituir uma capital. Porque o Egito ele não tinha capital. Não tinha a capital do Egito. Israel ele instituiu a capital. Como? Fazendo o tabernáculo. O tabernáculo era a capital de Israel. É como se fosse Brasília hoje aqui pra gente. A capital. E também tinha as tribos, elas ficavam distribuídas ao redor do tabernáculo. Para que todos entendessem que o tabernáculo era o centro da nação. Para que uma nação não viesse a se vangloriar, eu estou mais perto do tabernáculo, então eu sou mais importante para Deus do que você. Daniel, ó, eu estou aqui mais perto, ó. Você dá um passo aí, ó. Então, Deus considera a minha nação mais importante que a sua. A minha tribo. Para que isso não viesse a acontecer. Deus é tão bom que ele já previu isso daí. Ele já precavia o povo para que isso não acontecesse. E com isso vieram experiências boas. Quais foram as experiências boas? O maná que caiu do céu. Que eles puderam ver, que eles tiveram uma experiência de que Deus é o Deus da provisão. Que Ele é o Senhor Jireh, o Deus da provisão. Uma outra experiência boa que aconteceu com Israel no deserto. Fala aí, Daniel. Maná, fonte. A fonte. Só que, infelizmente, através das experiências boas, o povo também tirava experiências ruins. O maná, Deus mandou um maná do céu. Imagina só, eu tô aqui, se eu tô com fome, aí Deus manda um pão cair do céu. Nossa, um pão do céu, nossa, que gostoso, vou comer esse pão do céu. Ah, Senhor, mas ontem eu comi pão, hoje eu quero comer carne. Aí Deus manda a carne do céu. E a carne que Deus mandava não era carne ruim, não, era carne de primeira mesmo. Carne fabricada diretamente do céu. Aí eu vou e como. Mas, Senhor, eu tô com vontade de comer o pão de novo. Aí Deus vai e me manda o pão de novo. Oh, mas, Senhor, esse pão aqui não tem nem manteiga que o Senhor mandou. Esse pão não tem nem manteiga, não tem nem uma maionesezinha, nem uma mortadela nesse pão. Será que o Senhor não dá pra